Oi, aula de ciências e o nosso assunto é como se reproduzem as plantas. Como as plantas se reproduzem. Para dar origem a outra planta, existem diversas formas de reprodução, como, por exemplo, por meio de sementes ou por meio de estacas. Então, por meio de semente pode ser reproduzidas e por meio de uma muda, estaca de uma muda, certo? Por semente, as sementes desenvolvem-se a partir das flores, ou seja, após as flores serem polinizadas e fertilizadas. Então, através da semente. O nascimento da planta a partir da semente ocorre pela germinação. Quando dizemos que a semente germinou, significa que ela se alojou em um meio adequado que permite a desenvolver, originando uma nova planta. Então, isso é quando acontece que a semente pegou, né? A mudinha pegou é quando ela se alojou, achou um local para que ela pudesse crescer e se desabrochar. Há também sementes que podem cair das plantas em lugares próximos ou ser levadas para outros lugares, tanto pelo vento como pela chuva, quanto por animais que as carregam e as deixam cair em locais distantes. Então, tem muitos casos que os pássaros pegam a semente, comem a fruta e essa semente cai do bico desses pássaros ou de qualquer outro animal e aí ele pode nascer em diversos lugares diferentes por conta dos animais que levam, ou o vento, ou a chuva termina levando, e aí eles terminam. E tem vezes que a gente encontra uma planta no lugar bem inadequado, e a gente, como foi que essa planta veio parar aqui? Ou o animal levou, ou o vento, ou a chuva, aí ela apareceu lá e nasceu lá. Choveu e ela nasceu, achou um lugarzinho bom para ela nascer, e aí ela nasceu, certo? Então, é isso. Para a semente germinar, é preciso ter espaço, água e temperatura ideal, terra fértil e estar sadia inteira. Então, precisa ter tudo isso. A planta, para germinar, precisa de tudo isso, tá bom? Na maioria das plantas, existem sementes. Essas geralmente estão envolvidas por um fruto. Observe. Então, nós temos aí o caso da laranja, da goiaba, da pinha, que elas têm várias sementes, né? A goiaba tem várias sementinhas, que tem vezes que a gente vai mastigar e ela engancha no dente e fica lá um tempão. A laranja não tem tanta semente, mas deve ter umas 3 sementes. Tem laranja que tem 4 sementes. E a pinha, ó, tanto de carocinho que tem nela, né? A gente vai chupando a pinha, aquela deliciosa, e vai tirando os carocinhos. Vai chupando e tirando os carocinhos, comendo a massinha. E tem aquelas também que só tem um caroço, né? Que tem um caroço só, que é o caso da manga e do abacate. Que os caroços delas são grandes, mas é um sozinho, tá bom? Então, essas são as plantas. E por estacas, que são galhos, as plantas separadas dela podem dar origem a um novo vegetal, como é o caso da roseira. A rosa a gente tira o caule e planta em outro local e ela nasce por conta do caule. O caule tem vida, então essa planta é retirada de lá, essa estaca é retirada do galho e plantada em um outro local, aí nasce e vira uma planta adulta. Então, o solo deve estar preparado, o solo deve ter água, deve ter vitaminas para esperar ela, para ela poder se desenvolver, certo? Outras formas de reprodução. A bananeira se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, do qual surgem folhas e raízes. Então, a bananeira ela se origina do caule, não é de semente, porque a banana não tem semente. Então, ela é desenvolvida do caule, que planta e aí surge as folhas e as raízes, certo? Os brotos que surgem nas batatas são capazes de enraizar-se e originar um novo vegetal. As batatas. Então, as batatas, ela termina sendo o quê? A raiz da planta. Você sabe o que é reflorestamento? O que é reflorestamento? É
plantar árvores para conseguir restabelecer uma área de floresta que foi destruída. Então é isso. Uma pessoa foi lá e arrancou e tirou várias plantas do lugar, árvores do lugar. Então outra vai lá e planta novas. Então isso chama reflorestamento, certo? Atividade, página 74, atividade, viu? A explicação foi até a página 73, da 71 a 73. E agora a explicação da atividade, tá bom? Se você tiver dúvida, volta ao vídeo lá no YouTube, torna a olhar, que aí você vai tirando as dúvidas. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Sementes. As sementes são responsáveis pelo surgimento de novas plantas. Verdadeiro ou falso? O reflorestamento ajuda a formar novas florestas. Verdadeiro ou falso? A prova falou nesse instante. A melancia possui apenas uma semente. É verdadeiro ou é falso? A estaca é feita com galho de uma planta adulta. A prova também falou sobre isso. Somente as sementes são responsáveis pelo surgimento de novas plantas. Isso é verdadeiro ou é falso? É só elas que é responsável? Segundo, escreva ao redor da planta em desenvolvimento do que ela precisa para crescer saudável e dar frutos. O que é que a planta precisa? A Pro já falou. Luz, calor, água, espaço e ar. Tá bom? Terceiro, numere as imagens de acordo com as etapas de desenvolvimento da semente. Então, vocês vão numerar. Primeiro, ela o quê? Ela planta, nasce, depois cresce, depois desenvolve e ela fica adulta, certo? Então, tá aí as fases de desenvolvimento da planta. Quarto, escreva o nome de frutos com uma semente e com várias sementes. Quinto, ordene as sílabas e descubra 2 modos de reprodução das plantas. Aí vocês vão ver que a Pro já falou, por sementes e por estacas. Responda as perguntas abaixo. O que é preciso para a semente germinar? Tá lá na página 71 dizendo o que é preciso, viu? B. Como a estaca pode ser feita? Também tá lá na página 72 explicando da estaca. Sétimo, desenhe nos quadros abaixo exemplos de plantas que se desenvolvem a partir de sementes e de estacas. Também está lá o exemplo na página 72, falando de que eles podem vir a se desenvolver, viu? Vocês vão fazer a com semente e a com estaca, tá bom? Então, essa é a nossa aula de ciências. Espero que a Pro esteja ajudando, né? No que possível a Pro tá tentando ajudar, né? Não podemos fazer mais porque não temos como fazer mais, mas o que podemos fazer estamos fazendo, tá bom? Beijo para vocês, beijo pros pais de vocês, Deus abençoe a vida de vocês grandemente, viu? Beijo, meus amores.